Tá? Na nossa escola dominical. Vamos orar brevemente, então nós iniciamos. Pai amado, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que brevemente teremos de estudar um pouco mais sobre o culto, sobre os elementos do culto e neste momento, Pai, um pouco sobre a pregação da Palavra de Deus. Abençoa-nos aqui neste tempo que teremos juntos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós hoje veremos um pouco, de modo bem breve, acerca da pregação da palavra. A pregação da palavra como um elemento do culto público ao nosso Deus. E é interessante que eu me utilizo aqui do próprio John Payne, no seu livro, No Esplendor da Santidade. Ele logo no início vai apresentar uma referência citando o Lloyd Jones. E ele que diz o seguinte: a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra de Deus. E é interessante porque quando ele olhou para isto, o autor mesmo, John Payne, ele vai olhar para isso e ele disse assim: quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei essa afirmação muito estranha. Ele achou muito estranho quando disse: olha, o principal papel, a principal tarefa da igreja ou do ministro é a pregação da palavra de Deus. Mas depois então, através de estudos, ele foi compreendendo que, de fato, o principal papel, a principal tarefa da igreja e do ministro cristão é a proclamação da palavra do Senhor. Isto soou estranho para ele, isso talvez é o que soou estranho para muitas pessoas ainda hoje. Mas não deveria ser. Por que razão? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é justamente o meio principal através do qual o Senhor faz com que seus propósitos redentores sejam executados. A vontade dele para a salvação do homem, a vontade dele para a redenção do homem neste mundo se dá através da pregação da palavra. Isso já deveria ser suficiente para olharmos para a pregação como algo que deve ser considerado como algo de elevadíssimo para nós. Deveríamos ter uma grande estima pela pregação da palavra, uma grande consideração por ela. E é interessante quando nós olhamos para a Escritura e nós vemos como o próprio Cristo ele entendia o valor da palavra e como ele se empenhou em fazer isto. E aqui eu me refiro à pregação da palavra pública, de fato. No texto que já expus aqui, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, verso de número 38. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo para que ele foi chamado neste mundo. Marcos capítulo 1, verso de número 38, nos diz: então, Jesus, porém, disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então ele está dizendo assim: olha, sabe qual é minha principal tarefa? Eu vim para este mundo para pregar a palavra. E nós vimos, meus irmãos, com muita frequência, repetidamente aqui nas exposições no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro, pregando, ensinando. Onde? Nas sinagogas, nas ocasiões de reunião pública. Cristo fazia o quê? Pregava, ensinava. Ele não perdia uma oportunidade sequer. Era dada uma ocasião, uma brecha, uma oportunidade, e Cristo então pregava. Então ele era alguém que estava empenhado na pregação pública o tempo inteiro. E de modo itinerante, em vários lugares, anunciando esta palavra, porque ele entendia que a pregação da palavra é algo importantíssimo.
Quando nós vemos, por exemplo, a importância que Cristo dá para a palavra, além das ocasiões em que ele pregou publicamente nas reuniões de culto ali, ele também fala sobre a pregação como algo muito maravilhoso e demonstra ela quando ele vai falar sobre a parábola que foi exposta também do semeador. Onde Cristo ele vai mostrar muito do interesse dele pela pregação na palavra. E ele vai se revelar como alguém que não somente está interessado pela pregação da palavra, mas que ele reconhece e sabe de corações e pessoas distintas que escutam a pregação da palavra. Então ele vai falar ali sobre solos distintos, ele mesmo sendo aquele que estava saindo a semear a palavra. Então Cristo, realmente, meus irmãos, ele estava envolvido com isso, convicto disso, sabia da importância disto, e ele estava plenamente consciente que o reino de Deus, ele avança através da pregação da palavra. Mas vejam, não somente Cristo, ele estava envolvido e entendendo isto. Paulo, ele também estava consciente disto. Paulo, o apóstolo, ele estava consciente que a pregação da palavra é o principal meio através do qual o reino de Deus avança. E ele então vai falar sobre a palavra em várias ocasiões, mas nós poderíamos, por exemplo, considerar o que ele fala sobre a pregação em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 21. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 21. Ele vai dizer: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, ele vai falar sobre a ideia, né, da sabedoria de Deus, sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo, eles vão olhar para a palavra e vão achar que aquilo é loucura. Não faz sentido a proclamação da palavra. Contudo, Paulo ele está afirmando aqui, meus irmãos, que é justamente por esta proclamação da palavra, pela loucura da pregação, que os homens são salvos. Uma tradução talvez mais literal seria o seguinte: Deus, por meio da loucura da proclamação, salva o crente, ou seja, aquele que crê. Então a pregação, ela de fato se demonstra e se revela como algo de grande importância para que o reino de Deus seja avançado através daquelas pessoas que por ele são chamados através da proclamação do Evangelho. Paulo, então, como alguém que está consciente disso, ele não poderia ficar com esta verdade unicamente para ele. O que ele faz então? O seu filho na fé, Timóteo. Chega até Timóteo e ele então vai dar algumas instruções para Timóteo acerca disto. E ele vai dizer a Timóteo que ele deve seguir firme nesta pregação. É isto que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Ele vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então ele diz, olha, você deve pregar em toda e qualquer oportunidade. Pregue verdadeiramente a palavra, exortando, ensinando a verdade do Evangelho, Timóteo. Foi para isto que você foi chamado. Então, a partir desses textos, e nós poderíamos considerar tantos outros, nós podemos olhar e entender, de fato, a pregação da palavra é algo fundamental. Mas vejam, uma vez, meus irmãos, que a pregação da palavra é o principal meio para salvar e alimentar o povo de Deus, como nos diz Romanos capítulo 10, verso 17, e 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Por que razão a pregação é o que menos fazem em muitas igrejas por aí?
Vejam, a Escritura está repleta, falando sobre a pregação, o ensino da lei. Vemos Cristo praticando isto, vemos Paulo praticando isto, vemos os apóstolos anunciando esta palavra. Mas por que razão as pessoas não se empenham, ou os pastores não se empenham em valorizar e dar grande importância à pregação como algo central para o povo de Deus, para a salvação do perdido e para o fortalecimento e alimentação da igreja? Porque, infelizmente, a pregação centrada em Deus, em Cristo, criteriosa, exegética e autoritativa, não é algo atraente para o povo. As pessoas hoje eles não estão interessadas nisso. Muitas não estão interessadas num tipo de pregação consistente. E isto, para muitos, não enche igreja. Pregar exegeticamente, fielmente a palavra, não. Isso não vai trazer pessoas para a igreja. Então, o que é que eles fazem? Eles vão começar, então, a reduzir a palavra. Eles vão começar, e começam, e já fazem isso há muito tempo, deixando a palavra de lado. E começam a procurar um tipo de mensagem terapêutica, uma mensagem superficial, uma mensagem que talvez toque no ego das pessoas, geralmente mensagens bem curtas, em algum tipo de reflexão, alguns outros lugares fazem, mas não há uma pregação genuína nos cultos. Você vai encontrar um monte de músicas e mais músicas repetitivas. Você vai encontrar teatro, você vai encontrar uma série de coisas que eles começam a inserir no culto e a pregação da palavra cada vez mais tendo um lugar minúsculo, talvez, no final do culto. Em muitos lugares, se der tempo. Ih, não foi possível não, deu tempo não. Ó, deu oportunidade para o irmão falar aqui, fulano também deu uma palavra aqui, fulano cantou 2 hinos, Cicrano tocou uma gaita no culto, o outro pegou um saxofone e fez uma apresentação espetacular de música, e agora a palavra. Domingo que vem tem de novo. Realmente isto, e é triste, e pode ser pior do que isso, a descrição que estou fazendo aqui, sobre o valor que as pessoas, infelizmente, hoje não dão à palavra de Deus. E, infelizmente, meus irmãos, isso em muitas de nossas igrejas também. Quando a pregação da palavra ela é desconsiderada por muitos. Mas vejam, não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Mas reduzir ao mínimo ou substituir a pregação da palavra é considerar a nós mesmos como pessoas mais sábias do que Deus. Porque, vejam, é o próprio Deus, foi o próprio Deus quem determinou isto. É o próprio Deus quem fala através da sua palavra acerca da pregação. Então, para que o homem retire isto e o papel da pregação como central na adoração pública, ele tem de se considerar mais sábio do que o Senhor. É como se ele dissesse assim, eu sei o que eu faço. Eu vou fazer assim e acabou-se. Mas sim, mas e o Senhor falando na sua palavra acerca disto? Eles não estão nem um pouco interessados nisso. É assim que os homens se colocam, por mais que eles não abram a boca para dizer algo dessa natureza. E é triste isto, porque como o homem ele pode se chamar, ele pode dizer, eu sou um pastor da igreja, e ele não está nem um pouco interessado em alimentar a igreja com a palavra. Como o próprio autor do livro, John Payne, vai dizer, negar a palavra, né, o poder de Deus, é negar o alimento da sua palavra, é tolher o crescimento espiritual da igreja. É tirar, é minimizar, é arrancar o crescimento espiritual da igreja quando não se dedica à pregação. É tolher o crescimento espiritual, minimizar a consolação através da pregação da palavra, enfraquecer a convicção dos crentes acerca das verdades espirituais da palavra e abafar a verdadeira alegria que o homem só pode encontrar em Cristo, que nos é revelado através da palavra. E bênçãos espirituais com as quais, com certeza, o Pai quer suprir seus filhos.
E isso através da pregação da palavra. Então a palavra ela é algo que o crente ele jamais pode negociar. Nós jamais podemos desejar ir para uma igreja onde a pregação da palavra não acontece. Mas muitas pessoas, infelizmente, procuram isso por aí. Mas, meus irmãos, a pregação da palavra ela é algo realmente importante e os pastores deveriam considerar isso grandemente. Todo pastor, ele deveria pregar a palavra e deveria, então, tentar se dedicar, por mais que seja difícil, pregar expositivamente esta palavra no culto público, de modo sistemático e sequencial. Pregação expositiva, sistemática e sequencial. Um desafio para todo pastor, mas é o que todo pastor deveria se envolver e fazer. Porque isso, meus irmãos, a pregação sistemática, sequencial, expositiva, é um tipo de pregação que traz grande benefício à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Grande benefício. Pode ser um desafio para quem prega, porque muitos deles até fogem e não querem fazer pregação expositiva por essa razão, porque vai falar sobre temas que vai machucar alguém. Então eu vou procurar um texto que eu não fale sobre essas coisas. Ou vai ter que encarar temas que são difíceis, não domina, e vai ter que encarar, e vai ter que estudar sobre aquilo. Acha mais confortável, talvez, pegar um texto aleatório, mas muitos é por temor de homens mesmo. Eu vou falar sobre alguma coisa na igreja que vai ofender alguém, então não vou falar. A pregação expositiva não vai permitir que o pastor não fale o que tem que falar. Isso é de grande benefício para a igreja. Então, o autor ele vai mencionar pelo menos 3 benefícios para a igreja. Ele vai dizer, veja, a pregação expositiva traz benefícios. Um primeiro benefício, ele vai dizer, os crentes não serão tão fáceis de cair no falso ensino. Por que razão não serão tão fáceis em cair no falso ensino? Porque estão sendo ensinados à luz da palavra, domingo após domingo, verso após verso, sobre a verdade de Deus, sobre o ensino bíblico e doutrinário. E então, quando um falso ensino surgir na sua mente ou por parte de outras pessoas externas, ela poderá dizer, opa, não é isso que a palavra diz. Eu estou sendo exposto à pregação expositiva sequencial, sistemática da palavra. E então a pessoa vai ser alguém capaz de, então, rebater um falso ensino. Um segundo é que os crentes estarão mais preparados para a sua leitura da Bíblia pessoalmente. Porque ela vai conhecer um livro, e o pastor está pregando sequencialmente, e ela vai começar então a compreender toda aquela revelação de Deus que está diante dela. Inclusive, ela vai aprender a como ler, a como talvez interpretar. Há grandes benefícios, de fato, quando o crente ele é exposto a isto. Estarão mesmo mais preparados para a sua leitura pessoal, meditação e devoções particulares na Escritura Sagrada. E outra coisa é que, como fruto disso, eles estarão também mais capacitados para ensinar seus filhos na Escritura. Porque o texto está sendo explicado e então eles conseguirão compreender isto, os pais, vocês, e então conseguirão pegar o texto e dizer, olha filho, é isto. Essas verdades aqui são fundamentais para a sua vida, para a minha vida. Isso é o que Cristo quer nos ensinar à luz desse texto. Então, a pregação expositiva, ela permite, ela é didática, ela forma, ela forja homens para que eles possam, então, forjar aqueles que são os seus filhos. Então, quando o crente ele é exposto à pregação sequencial, expositiva, sistemática, ele é alguém que está sendo exposto a todo o conselho de Deus. E todo pastor é chamado, como nos diz a palavra, a pregar todo o conselho de Deus. Sem nem tirar, nem pôr. É toda a verdade dele, revelada na Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, a pregação, ela realmente é grandiosa. Até porque, meus irmãos, a pregação não se trata de palavras de homens simplesmente. Veja, quem instrui vocês através da pregação da palavra não é simplesmente o pastor Rafael que foi estudar o texto e tentou trazer alguns ensinos a partir daquele texto. Não exaustivamente, porque não tem condição, mas o ensino daquele texto para nós e explicar.
quando a pregação da palavra ela é feita com fidelidade, por um ministro devidamente ordenado, é o próprio Senhor quem fala. É o próprio Deus quem fala conosco. É inclusive esta percepção que os nossos irmãos escreveram na segunda confissão helvética de 1566. O que eles disseram acerca da pregação da palavra? Escreveram o seguinte: a pregação da palavra é a palavra de Deus. Portanto, quando esta palavra de Deus é pregada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é proclamada e recebida pelos fiéis. Que nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada nem esperada do céu. Que se deve levar em conta a própria palavra pregada, não o ministro que a anuncia. Pois, mesmo sendo ele mau e pecador, não obstante, a palavra de Deus permanece verdadeira e boa. O que ele está querendo dizer? Olha, quando você escuta a palavra, é Deus falando. E se é Deus falando, nós devemos dar todo ouvido e toda a atenção. Porque é o que é chamado de Vox Dei. É Deus falando. É a voz de Deus. É Ele quem fala conosco através da pregação da palavra. Isso faz com que a pregação, meus irmãos, seja algo grandioso para nós. Quando nós estamos diante de alguém que temos grande estima e grande consideração, o que é que nós fazemos quando essa pessoa fala? Nós nos calamos e damos toda a atenção. Eu quero ouvir tudo o que ele tem para falar. Por quê? Porque essa pessoa, para mim, é tão especial, eu tenho um respeito tão grande. Ainda mais deveria ser quando a palavra do Senhor está sendo pregada. Tentar silenciar tudo à nossa volta, tentar, quando é possível, e tentar silenciar tudo dentro de nós, para que aquilo que está sendo dito, sendo realmente palavra do Senhor, de forma alguma haja algum obstáculo para que eu possa ouvi-la. Então, devo crer e abraçar aquelas verdades com fé, com disposição diligente, para então viver segundo aquela palavra, porque é Deus quem fala conosco. Então, meus irmãos, a pregação é algo que deve ser cultivado e feito em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo. E nós somos chamados a fazer isto. Mas há uma ocasião também em que ela é de fundamental importância e inegociável. É no culto público mesmo. Os nossos padrões doutrinários, no capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, quarta sessão, ou melhor, quinta, eu creio que é quinta, ele vai nos dizer, vai falar sobre a questão dos elementos de culto, dos elementos do culto público ao Senhor. E então vai tratar do culto religioso e do domingo. E então, na quinta sessão, na verdade, a Confissão de Fé de Westminster, nós encontramos as seguintes palavras: a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Então ele vai falar, depois de falar sobre a oração como elemento de culto, ele vai dizer, a leitura das Escrituras é elemento de culto e deve ser feita com santo temor, mas também a sã pregação da palavra. Então a pregação da palavra ela é considerada pelos nossos pais puritanos e antes deles pelos reformadores, pelos pais da igreja, pelos homens de Deus, como algo fundamental na adoração pública a Deus e um elemento de culto inegociável. Então, ao dever da pregação, sempre inclusa, como central, os puritanos consideravam como tão central a pregação, que eles até fizeram assim, não, o púlpito tem que ser no meio da igreja, porque é central a pregação da palavra, é o principal meio de graça. Não é a mesa do sacrifício, né? Como os romanistas e outros queriam considerar, a mesa da missa, mas o Senhor falando conosco através da pregação da palavra. Então, é central e não pode ser negociado, de forma nenhuma. Eles consideravam
esta é a fé que nos foi passada e nós abraçamos porque se trata de verdade bíblica. A Escritura nos ensina isto. O texto que nós lemos já, fizemos referência, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, quando Paulo diz, ó Timóteo, você deve pregar esta palavra, exortando, ensinando, encorajando, consolando. Esse é o seu dever como pastor. Você é ministro do Evangelho. E ele vai falar em outra ocasião ainda. E, obviamente, isto considerando-se aqui o contexto de um culto público a Deus. Quando ele vai falar em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. Ele vai dizer assim a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ele está falando aqui também sobre a leitura da Escritura no culto público, e ele vai acrescentar a isto: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino público da palavra de Deus diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele deveria ser alguém empenhado nisto. E no texto lá de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele vai dizer, né, proclamar. Proclamar o quê? A palavra. Então, proclame esta palavra inteiramente e num contexto público. Né? Quando o povo do Senhor ele estiver reunido para a adoração, você deve então se empenhar em pregar esta palavra. Então, esta é a recomendação muito clara que Paulo ele vai dar a Timóteo ali, porque a pregação da palavra ela é central, realmente. Como escreveu até o próprio pastor Paulo Anglada, num artigo chamado Vox Dei, a teologia reformada da pregação, ele vai dizer, no culto medieval, a pregação era considerada, no máximo, como elemento preparatório para a ministração e recepção dos sacramentos. Na concepção reformada puritana, a leitura das Escrituras, com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com entendimento, fé e reverência, são os principais elementos do culto a Deus na dispensação da graça. A reforma restaurou a pregação à sua posição bíblica, conferindo a ela uma centralidade no culto público. E ainda acrescenta, na antiga dispensação, o elemento central do culto público era o sacrifício. Uma pregação simbólica apontando para o sacrifício de Cristo. Na nova dispensação, havendo Cristo oferecido a si mesmo como Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, não há mais lugar para sacrifícios. A pregação da palavra é a legítima substituta do sacrifício como atividade central no culto da dispensação da graça. O que o sacrifício proclamava de forma simbólica e pictórica na antiga dispensação deve ser agora anunciado de forma oral pela leitura e pregação da palavra. Então, central no culto. Não pode ser substituída, não pode ser negligenciada por ninguém. Por essa razão, nós damos tanto valor à pregação na palavra. Por essa razão, os puritanos deram tanto valor à pregação na palavra. Porque é este meio maravilhoso para a salvação e edificação da Igreja do Senhor, Jesus Cristo. Por essa razão, enquanto eu permanecer aqui, vocês nunca deixarão de ver a pregação da palavra no culto público, sendo exposta à palavra do Senhor, enquanto o Senhor me conceder graça para servir a Igreja do Senhor, Jesus Cristo. É isso que todos os pastores devem se empenhar em fazer. Então alguém poderia perguntar assim, mas tá bom, este é um elemento de culto, a pregação é elemento de culto, mas como é que fica a questão de quem pode e quem deve pregar? Porque é um outro ponto também. Vejam, é uma verdade inegociável, é uma verdade clara. Todo crente ele é chamado a testemunhar acerca da palavra. Eu já falei isso em diversos momentos aqui nas nossas pregações, sobretudo no Evangelho de Marcos. Somos chamados a testemunhar, a falar acerca de Cristo neste mundo,
não deixando ali a palavra ou Cristo escondido embaixo da cama ou embaixo de uma vasilha, mas colocar a luz, né, no alqueire para que todo mundo então possa conhecer. Este é o meu dever, este é o seu dever, isto é o que nós devemos fazer sempre. Mas há uma ocasião, que é o culto público, em que nem todo mundo pode fazer isto. Somente aqueles que foram devidamente chamados, que possuem os devidos dons para isto, são aqueles que podem proclamar a palavra do Senhor no culto público, assumindo então este papel. Onde é que nós encontramos então razão confessional, base para isto? Nós olhamos para a pergunta de número 158 do Catecismo Maior de Westminster. E o que é que diz a pergunta de número 158 do Catecismo Maior de Westminster? Ele vai falar aqui, meus irmãos, sobre a pregação da palavra. E vai dizer o seguinte, com muita clareza. Quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? Resposta. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Que ministério é este? Para o ofício de pastor, ministro do Evangelho. Trata-se aqui, meus irmãos, do pastor da igreja, de fato. Daquele que foi chamado, separado, ordenado com imposição de mãos para pregar a palavra. Então são estes que devem se dedicar a isto. Paulo era um pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Timóteo era um pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tito era um pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém poderia falar. E quanto a Filipe, diácono, evangelista, autoridade da igreja de Cristo naquele período. Autoridade tanto para pregar, como para batizar, inclusive. Ele não fez isso como diácono, ele fez isso como evangelista. Ofício, que naquele tempo existia, hoje nem existe mais. Mas vejam, ele era uma autoridade na igreja do Senhor Jesus Cristo, ministro do Evangelho, assim como apóstolo era, assim como um pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo era. Então, são estes que têm autorização para pregar. E não é porque eles são mais capazes, mais santos ou mais inteligentes, mas porque o Senhor concedeu dons para esta pessoa. E também as aprovou e chamou para isto. Então, é bom sempre lembrarmos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é formada por pessoas distintas. E essa pluralidade é boa. Quando a cada um assumindo o seu papel no corpo de Cristo. Senão as coisas não andam. Imagina se todo mundo fosse orelha no corpo, ou todo mundo fosse pé, ou todo mundo fosse mão, cabeça. Cristo é o cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo. E então há essa pluralidade para o bom andamento do corpo de Cristo. Há presbíteros, há diáconos, há pastores, há ovelhas, dons muitos, membros distintos, cada um nas suas funções distintas. Então, a pregação ela é feita por homens, isso é muito claro. Homens foram chamados para isto, mas não todos os homens no culto público, somente aqueles que foram chamados para o ministério da palavra. E alguns textos que vocês podem conferir, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Você também pode olhar 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Então, são textos que nós encontramos como base bíblica para essa afirmação, a afirmação de que aqueles que têm dons suficientes é que devem assumir os púlpitos na pregação da palavra. Nós podemos olhar aí 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 2 e 6. Ele vai falar aqui, né, sobre os pastores. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então ele está falando aqui sobre as qualificações daquele que vai pregar a palavra. O outro texto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele vai dizer: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E então depois ele vai dizer, o catecismo, né, respondendo, e são
devidamente aprovados e chamados para o ministério. Então nós encontramos referências como Romanos capítulo 10, verso 15, 1 aos Coríntios capítulo 12, versos 28 e 29, e o texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 14, que vai falar sobre Timóteo como um pastor, dizendo o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então ele foi alguém que foi chamado, bem como separado e ordenado por quem? O presbitério para o ministério da palavra. Quem ordena pastor? É o presbitério. É o conjunto de presbíteros e pastores de determinada região que são designados para, então, com a imposição de mãos, ordenar alguém para o ministério da palavra. Foi isso que aconteceu comigo. Foi avaliado, aprovado e ordenado ao sagrado ministério através da imposição de mãos do presbitério. Então, é algo que deve ser grandemente considerado. Nem todo mundo, de fato, pode assumir o púlpito para a pregação. E é interessante, nós olhamos para os nossos padrões doutrinários e pegamos essa pergunta. Aí tentamos olhar, então, para a aplicação delas nos nossos padrões doutrinários, que não são assumidos pela nossa igreja como um padrão oficial, mas você pode olhar, por exemplo, o Diretório de Culto de Westminster. Você vai encontrar uma aplicação disto. Você vai ver lá o ministro. Ele vai dizer, olha, este quem deve pregar, o pastor da igreja. Então vai dar instruções acerca de como a pregação deve ser, os elementos desta pregação, ocasiões para a pregação, indicações, que nos mostra, que nos livra de tentarmos ser como muitos por aí hoje. Que pegaram esse padrão aqui, essa pergunta, que trata sobre o ministro como aquele que deve pregar, e fez assim. Não, aqui não tem problema. Qualquer pessoa pode pregar. Não, está dizendo aqui ministério. Sei lá, outra pessoa pode. E acabaram, mesmo com essa pergunta diante deles, dizendo assim, a mulher pode pregar. E se o homem não tiver, ou o pastor tiver de autorização para ela pregar, sob a autoridade dele, ela pode pregar. Não há nenhum texto bíblico que recomende isso, nem baseie isto. E o padrão não está falando sobre isso. E quando a gente olha, então, para a aplicação deles de modo mais prático, no Diretório de Westminster, nós ficamos bem cientes. Eles compreendiam que é o ministro. Não essa nova interpretação que eles estão dando, sem considerar o contexto e a base bíblica para isto. Então, muitos querem, de fato, burlar, né? E quando nós olhamos para o contexto do período dos puritanos, é interessante também. Porque, por mais que o padrão aqui fale sobre a questão do ministro como aquele que deve pregar, aquele que tem os devidos dons para isto, no período dos puritanos existiam aqueles que eram chamados filhos de profeta. Quem eram esses? Quem eram os filhos de profetas? Quem era o profeta naquele período? Não era alguém que ficava profetizando acerca do futuro. Eram os ministros do evangelho. Os ministros do evangelho, os pastores, eram chamados de profetas, no sentido de aqueles que proclamam as verdades do Senhor, assim como o profeta fazia no período deles. Eles não eram necessariamente aqueles que anunciavam coisas sobre o futuro. A maior quantidade de palavras nos livros proféticos são de palavras para o povo naquela ocasião, de advertências baseadas na lei. Então não eram necessariamente profecias, como algumas pessoas imaginam. Daí, por exemplo, um livro do William Perkins, né, A Arte de Profetizar. Ele está falando sobre pregação. E os filhos de profetas, quem eram? Aqueles jovens que estavam sendo treinados, bem como preparados para a pregação da palavra. Em algumas ocasiões, estes jovens tinham autorização do presbitério para ler e pregar a palavra. Era a sessão que tinha. Mas, ordinariamente, quem prega, tendo o ministro da palavra, é ele quem deve expor a Escritura Sagrada diante da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que a pregação oficial da palavra deve ser feita só pelos que forem suficientemente dotados? É uma pergunta que é feita aqui pelo Gerhardus Voss no comentário dele do Catecismo Maior. Ele vai dizer,
Claro está que a pregação da palavra é uma obra de importância muito grande. São necessárias as qualificações apropriadas para que seja feita de maneira adequada. Há qualificações espirituais, intelectuais e educacionais sobre as quais se deve insistir para que a igreja tenha um ministério adequado. Um homem que não tenha nascido de novo e que não seja um consciente crente em Cristo não tem, obviamente, condição de pregar a palavra de Deus aos outros. Seria apenas um cego conduzindo outro. Um homem incapaz de pensar corretamente, incapaz de detectar a falácia de um argumento perverso, é passível de ser ele mesmo desviado por um falso ensinamento e, por sua vez, capaz de desviar outros. Um homem que falta educação geral e teológica, normalmente, não será capaz de fazer justiça à grande obra de pregação da palavra de Deus e correrá o perigo de pregar uma mensagem desequilibrada ou parcial. Quando Deus chama um homem para a obra do ministério, também o aparelha com as habilidades e qualificações necessárias para que possa realizar a obra adequadamente. Então, esta é a resposta que ele dá a esse tipo de pergunta, que são perguntas também comuns. E então ele faz outra pergunta, importante demais também para a consideração daqueles que pregam a palavra. O que significa devidamente aprovados e chamados? O que o catecismo quer dizer com isto? Ele vai dizer, há uma chamada divina para o ministério e uma chamada da igreja. Então há o que nós podemos chamar de dupla vocação. Devemos lembrar sempre que o ministério não é uma profissão, mas um ofício. Ninguém pode simplesmente decidir tornar-se um ministro da maneira que decide tornar-se um advogado ou exercer uma linha de trabalho. É preciso ter alguma razão para se crer que seja chamado para o ministério. Isso não quer dizer uma revelação especial do céu. Estou aqui, vai cair um anjo e vai dizer assim, olha, foste chamado para o ministério. Não significa isso. Como um sonho ou uma visão, mas a consciência de que se possui, em alguma medida, a disposição para fazer sacrifícios pela causa de Cristo e de empenhar-se para obter a preparação necessária. Deus conduzirá o ministério da sua própria maneira àqueles a quem Ele chamar. Pronto, o Senhor chama homens para isto. E há, em segundo lugar, o chamado da igreja. Então, a chamada da igreja consiste, primeiro, em autenticar a chamada de Deus pela devida aprovação do candidato. Então, vai ver se realmente aquilo é verdadeiro ou não. Ele pode dizer que é, pode não ser. A igreja vai ter que aprovar ou não. Suas convicções religiosas, sua habilidade geral e a sua preparação acadêmica e teológica. Essa aprovação está normalmente dividida em vários estágios. Primeiro, o candidato é recebido sob os cuidados de um presbitério como estudante para o ministério. Depois de uma preparação parcial, ele é licenciado para pregar. Infelizmente, aqui no Brasil, nas igrejas presbiterianas, não funciona assim. Você termina o curso, aí vai para o presbitério, para talvez, se não for ordenado, ser licenciado para pregar. Mas na prática, já faz isso o tempo inteiro. Prega, desde quando o primeiro ano, segundo ano, o camarada está pregando. Meu primeiro ano estava pregando. Então, nas igrejas presbiterianas fora, funciona assim. Você vai para o curso, paga algumas disciplinas de teologia exegética, hermenêutica, é examinado pelo presbitério, aí o presbitério diz, está aprovado, licenciado para pregar. Quando termina o curso, o cara é ordenado, a não ser que tenha algo para reprovar o cidadão. Mas, geralmente é assim, ele é recebido, aprovado, estudante para o ministério, depois de uma preparação parcial, licenciado para pregar, e, finalmente, depois de completa a preparação e com o convite de uma congregação ou junta missionária, é ordenado ao ofício de ministro, ou ordenado ao ministério. E a chamada formal vem a partir da igreja, quando a igreja convida esta pessoa para a igreja, e então depois ele é eleito, né, e ele então assume o ministério pastoral numa igreja local. Então, esses são requisitos fundamentais e importantes. Uma questão da vocação de fato para isto e dele ser separado para isso, devidamente aprovado e devidamente chamado. Nem todos passam por este processo.
Somente aqueles que são chamados realmente para o ministério é que são aprovados e posteriormente, então, ordenados pelo presbitério, para que então possa desempenhar as suas funções na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente, teria várias outras razões, várias coisas para falar ainda sobre essas questões, sobre quem deve, como e como essas coisas funcionam, mas o tempo não nos permite muito, não. Mas espero que tenha ficado claro. A pregação da palavra, meus irmãos, é de fato algo fundamental. Nós nunca podemos desconsiderar e devemos sempre apreciar a pregação da palavra. Independente do pregador, pode ser que o pregador não seja tão bom, mas se for fiel, você deve então ouvir com alegria, porque a pregação da palavra está sendo feita e isto é maravilhoso. Nós devemos nos alegrar grandemente por isto. Então a pregação é importante, Cristo valorizou, Paulo valorizou, a igreja de Cristo, os pais puritanos reformadores sempre valorizaram isto. É um elemento do santo culto público ao nosso Senhor e não pode ser feito por qualquer homem. Somente aqueles que realmente foram chamados para o ministério é que devem ser aqueles que vão se dedicar tanto à oração como ao ensino e à pregação da palavra, públicas bem como em particular. Este é um dever e um encargo colocado nas costas de homens e de alguns homens chamados para o ministério. E é um grande privilégio para nós poder pregar esta palavra. Amém. Vamos parar por aqui. Algum irmão